turma, sejam todos bem-vindos, eu sou o Scalco, vamos falar um pouco sobre o que é o Airsoft, né? O Airsoft é uma simulação, né, um jogo desportivo de ação, onde vários jogadores, né, várias pessoas se participam de simulações policiais, militares, ou até mesmo por uma recreação ali, por descontração mesmo, para se descontrair um pouco. Nós usamos armas de pressão, né, que elas atiram uma bolinha chamada BBs, que são projéteis de plástico, tá? Elas não são letais, algumas fazem ferimentos, mas são ferimentos muito leves, em 1, 2 semanas no máximo, depende do corpo ali no máximo, são manchas bem pequenas que ficam pelo corpo, que são realmente para você poder sentir o tiro, sentir que você foi atingido por seu inimigo ou até mesmo pelo seu componente, pelo seu amigo ali de farda, né? O esporte você não se joga em qualquer lugar, você não pode, por exemplo, tá na rua igual você brincava quando tinha lá uma determinada idade com o seu amiguinho, de ficar um atirando no outro na rua com uma arminha de plástico. Não, não é recomendável que você faça isso. Já ouvi relatos de que muitas pessoas acabaram perdendo as suas armas, né, os seus marcadores de airsoft, por causa de estar fazendo essa recreação em local não habitual, um local não apropriado. Eu escolhi esse vídeo, é um gameplay que já foi feito faz um tempinho aí, foi mais ou menos no finalzinho de 2015. É um campo que fica aqui em Raposo Tavares, em São Paulo, chama-se Convento Warzone. Essa é a equipe qual eu jogo, a Umbrella, aqui de Osasco, né? É uma equipe que vem a crescer cada dia mais, uma equipe muito boa, todos são bem-vindos para jogar com a gente. Aqui são alguns dos nossos líderes, alguns dos nossos integrantes da equipe. Foi um jogo muito bom. Como é dividido a questão dos jogos. Então você não vai chegar lá às 8 horas da manhã, que normalmente é o horário que alguns campos iniciam, e vai jogar lá 5, 10 minutinhos, morrer e acabou, você volta para sua casa. Não. São jogos, em alguns campos são até 20 minutos, né, depende da missão que você for fazer. São vários tipos de objetivos que você tem que cumprir. Uns pega a bandeira, outros você tem que desarmar uma bomba, outro você tem que simplesmente um mata-mata. Então você tem duas equipes, essas equipes se confrontam para fazer o abate, né, do inimigo. Tem de proteção, tem de salvamento, tem de VIP, que uma pessoa é a VIP, então você tem que proteger essa pessoa, levar até determinado objetivo, enfim, vários campos têm as suas missões ali para você se organizar, para você ter uma jogabilidade muito boa. Esse jogo aqui, nessa questão, nós vamos estar fazendo um resgate, vamos fazer um desarmamento da bomba. Eu não sei, eu não me recordo muito bem como foi o jogo, para ser bem sincero. Uma equipe foi por cima, outra equipe foi por baixo. A minha equipe vai por baixo. E a gente fez essa missão aí, obviamente no dia, assim, depende do campo também, tudo depende muito do campo, tá? Então não se fica se prendendo o que é jogar soft. Então você vai chegar num campo que um dia você vai ter que fazer tal coisa, outro dia vai ser outra coisa. Tem dias que você vai fazer jogos matutinos, tem jogos que você vai fazer noturnos, então são muito difíceis, são campos assim, não tem um padrão mundial, olha, todo campo vai ter tal coisa. O que eu posso garantir é que vai ter sempre um mata-mata, muito difícil não ter um mata-mata. Normalmente existem outras formas de jogo, que é o que a gente chama de Real Action. Aí ele chega, como o próprio nome diz, chega mais perto do real. Então você tem uma arma a arma real, né, uma arma que é usado pela polícia, pelo exército, enfim, ela cabe tantas munições na sua AEG, que é o que a gente chama a metralhadora, né, nosso fuzil, que é chamado de AEG. Ele vai usar a mesma quantidade de munição que usaria se você tivesse com uma arma real. Então, para se tornar o mais real possível, então para você chegar mais perto da realidade. E assim é feito com as pistolas. Existem principais 3 tipos de pistolas aí. Existem a pistola elétrica, né, a pistola a gás e a pistola spring, que é a pistola que é feita por mola. A gás, como já o próprio nome diz, você usa alguns gases para fazer a explosão, até mesmo blowback, até mesmo ativação
da esfera de plástico, e a elétrica, que é simplesmente uma bateria ali, em alguns casos até mesmo pilha, que você usa para fazer o uso da arma, né, o uso do marcador. A metralhadora, por sua vez, o fuzil, é quase a mesma coisa. Você tem a EG, né, a elétrica, que também você utiliza a bateria, e você tem também a GBB, que é um pouquinho mais difícil de achar no Brasil, mas também existe. Ela é tão forte quanto. Evidentemente que cada arma ali tem a sua força, a sua questão que a gente mede por FPS, tá? Que é a força do tiro que ela vai sair por segundos ali da sua munição, da sua arma, né? Então, vai existir armas que vão ter um FPS alto e um FPS muito baixo. E tem armas que têm um FPS baixo, mas que tem uma precisão muito boa. Então, você consegue dar um tiro de alguns metros aí de distância, perfeito, vai retinho e tal. A munição, as BBs, né, que a gente chama, elas são esferas de plásticos normalmente de até 6 milímetros, né? Elas, como eu disse, ela é realmente de plástico. Você atinge o oponente com ela, então ela não deixa resíduos de tinta, não deixam nada marcando a pessoa. A pessoa simplesmente sente esse tiro e ela tem que acusar que ela foi ferida, que ela está morta nesse caso. Tem missões que um tiro já mata, tem missões que você pode até dar 3 tiros, que tem um médico que vai consertar, enfim, tem vários casos desse. É importante também saber que você não precisa ter uma equipe, você não precisa ter várias 12, 10, 15 pessoas para você poder jogar um jogo de Airsoft. Não, você precisa simplesmente ter vontade. Existem campos que fazem uma espécie de uma locação. Você não tem o equipamento, eles têm uma quantidade de equipamentos para te emprestar para você jogar. Então, eles têm lá 12 AEGs, 2 pistolas, enfim, depende do campo, né? Eles têm uma quantidade de arma específica para você fazer o jogo, para você ir mesmo jogar. Então é muito mais para recreação, que realmente tem um tempo livre ali e vai fazer o jogo, né? A gente fala muito em campo e eu ouço muitas das pessoas que já estão muito mais tempo do que eu fazendo jogos que dizem que o Airsoft é um jogo para homens. Realmente, digo no caso de homens na questão de você ser honesto, não na questão de você ser do sexo masculino. Pelo contrário, você precisa realmente ser honesto. É um jogo que te exige muita honestidade. Muito dos casos, você vai ver alguns jogadores aí em alguns campos, até mesmo em alguns gameplay, que acabam não sentindo o tiro. Pense, você está tentando chegar a uma ação real, então você tem um pouco de adrenalina, você tem um nervosismo, os equipamentos, a roupa que você usa, enfim, os equipamentos de proteção são pesados, não são leves, então às vezes você tem um peso também que acaba te atrapalhando um pouquinho, te deixando um pouco nervoso. Então, às vezes um tiro, ou às vezes o barulho, você acaba não sentindo mesmo, então você acaba não conseguindo acusar como morto. Uma dica que eu sempre dou pra vocês você deu tiro, viu que tiro acertou, tem certeza que o tiro acertou? Não xinga, não grita, não esperneia. Simplesmente acusa você de morto e chega até o seu oponente que você atingiu e fala, olha, eu verifiquei que você foi atingido por um tiro. E pronto. Se ele falar que não vai sair do campo, não tem problema. Fique longe desse seu adversário porque ele não é honesto. Ele simplesmente não tem palavra, ele não consegue cumprir com o objetivo do jogo. Então fica mais difícil você jogar com esse tipo de pessoa. Então mantenha a distância, não tem por que você ficar arrumando briga, simplesmente é uma recreação, simplesmente uma diversão. Eu não classifico como uma brincadeira, eu classifico sim como um esporte, como um futebol, como um vôlei que é competitivo, você precisa ter muita estratégia também. Aí nós estamos com o meu squad, né? Um pré-squad definido aí para a gente chegar a alcançar o objetivo. Nós estamos entrando no CQB de pneus que a gente fala. Então a gente tem a questão da fatiação, da iluminação, tem uma equipe vai para um lado, a equipe vai para o outro, um dando cobertura para o outro. Às vezes você vai sentir de jogos que você não vai dar um disparo, que você vai entrar com 30 munições, 30 BBs, 100 BBs, 180 BBs e vai sair com a mesma quantidade que entrou. Acaba não dando tiro. E o seu colega acaba dando tiro. Muitos têm que parar e pensar assim, o que é mais vantajoso? Concluir o objetivo ou matar? Então, você tem que ter isso em mente também, para você se organizar de como você vai fazer o seu jogo, né? Essa cena é um pouco boa, que nós acabamos entrando aí pela escada, né? E, obviamente, quem está em cima da escada tem mais facilidade de atingir quem está embaixo.
né? Por uma questão óbvia de estratégia de posição. Então, é muito mais fácil você olhar para baixo do que você ficar olhando para cima. Então, você perde muito ângulo ali, muita posição. A gente está subindo aí para pegar, acreditamos que tem um pessoal por trás aí, acabamos chegando um pouquinho mais rápido para pegar o pessoal por trás. Então é mais ou menos isso, tá? Conforme os vídeos vão vindo, a gente vai solucionando algumas dúvidas, enfim, para explicar realmente o que é o Airsoft. E o objetivo do canal não é, outro a não ser fazer com que o Airsoft seja um esporte mais reconhecido no mundo e que muita mais pessoas consigam jogar com a gente. É um esporte muito bom, muito legal, divertidíssimo, cansativo, te exige bastante tempo, vontade, desejo e até mesmo a condições financeiras. Não é um esporte muito barato, você não vai comprar uma arma aí por menos de 300, 400 reais, depende muito da arma, né? Eu digo nova, né? E é um esporte que te exige ali uma capacidade, um tempo para poder jogar, porque às vezes você chega num campo às 8 horas da manhã e só vai sair do campo às 4, 5, 6 e olha lá ainda, depende muito do campo. Tem campos que fica até acabar objetivos até muito tarde. Aí eu acabei não sendo muito feliz, acabei levando um tiro na parte do peito aí, e a equipe fica, a gente sai, acusa como morto e sai do campo. Aí nesse campo aí a gente, só um tiro mesmo já nos concedia a infelicidade de ser morto, e aí você volta, tem um espaço chamado Safe Zone, onde as pessoas não utilizam as AEGs, todas as armas são desmuniciadas, não tem mags na arma, que é onde você coloca as munições, que é o famoso pente, né? Não fica com as munições ali, com as BBs, então você consegue ficar num local seguro, então não vai ter problema de você ser atingido pelas costas sem o seu capacete de proteção, sem o seu óculos de proteção, que, por sinal, para Airsoft é essencial, tá? Para ter uma Airsoft você não precisa de muita coisa. Uma arma elétrica não te exige que você tenha um certificado do exército, por exemplo. Para você ter uma arma a gás, você precisa sim de um certificado do exército. Mas uma arma elétrica, uma EG, uma pistola elétrica, uma pistola Spring, você não precisa. Para transportar ela, normalmente uma nota fiscal, a caixa dela ou em algum local fechado, você já consegue fazer o transporte dela, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se liga no canal, mantenha sempre com a gente aí. Um forte abraço.